A paz seja com todos. Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Mais uma vez, venho aqui trazer uma palavra, fazendo esse vídeo, para semear a palavra do Senhor no coração de cada um que está ouvindo nesse momento, compartilharmos junto essa palavra, porque a palavra de Deus é doce como mel, né? É de grande proveito na nossa vida quando nós tiramos tempo para meditar na palavra do Senhor. Convido vocês, de onde você está, a meditar aqui conosco. Vamos falar hoje sobre esse tema de oração. Sei que muitos têm esse costume de orar, outros não têm experiência. Tem pessoas que têm grandes experiência quando fala de oração, quando clama a Deus, conhece, né, o que é clamar, o que é orar. Então, nesse dia eu venho trazendo essa palavra aqui para o coração de vocês. Quero pedir também, compartilhe esse vídeo, curta, comentem. Agradeço a todos por isso também. Deus abençoe a sua vida. E desde já vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 2, 1 ao 3, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. E desde as entranhas do peixe, Jonas orou diante do Senhor, seu Deus, dizendo: Ah, Senhor, clamei em minha aflição, e ele me respondeu. Desde as entranhas do Sheol, implorei, e tu escutastes o meu clamor. No abismo me lançastes, ao coração dos mares, e a corrente me rodeou. Todas as tuas agitadas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. Jonas era um profeta, e Deus enviou ele para pregar numa cidade chamada Nínive, aonde eles cometiam várias abominações, violência, impiedade, estava desagradando muito a Deus, homicídios, assassinatos, sem dó, sem piedade, muito terrorista aquele lugar. E Deus mandou Jonas, a última oportunidade, podia ser uma pregação de Jonas ali. Se eles não arrependessem, Deus iria destruir Nínive. E ele, revoltado, sabendo de como era aquele lugar, ele não queria ir. Ele temeu a ir e também estava certamente revoltado com a situação que aquele lugar estava vivendo, como aquele povo estava vivendo. Então ele preferiu pegar o navio ao contrário para outra cidade chamada Tarsis. E quando ele adentrou ao navio, ele foi dormir no porão. Olha a ideia dele. Ele queria fugir daquela missão por tudo. Ele não queria fazer aquilo. Não queria ir pregar para um povo tão rebelde. Ele pensava que não tinha mais jeito, não tinha mais solução para aquela situação. Mas Deus ordenou que ele fosse. E ele fugiu da presença de Deus. Que é chamado Jonas, o profeta fujão. Como às vezes a gente olha essa mensagem de Jonas e acha tão, às vezes até engraçado. Ele era um homem até cômico, né? Ele era cheio de dúvida, ele confrontava Deus, ele era uma pessoa também revoltada com aquela situação, mas ele tinha que ir porque Deus tinha ordenado, e ele não quis ir. Ele fugiu, entrou naquele navio e foi dormir, e Deus mandou uma grande tempestade, porque Deus sabe de todas as coisas, por causa de uma pessoa, né? Olha aí, só um profeta apenas, né? Deus sabia da desobediência dele, sabia onde ele estava, sabia a intenção dele. Então não adianta querer fugir da presença de Deus, da direção de Deus, porque Deus faz a gente retornar novamente para obedecer, né? Como o pai que ele é, ele faz os seus filhos voltarem em obediência a ele. Então Jonas ali estava dormindo tranquilamente e a tempestade, o vendaval, o maremoto estava ali formado. E ele, tranquilo, pensou que ninguém me vê, ninguém sabe da minha vida, ninguém tem nada com a minha vida e eu não vou para aquele lugar. Mas Deus fez com que aquela tempestade fosse ficando mais forte e eles ficaram desesperados, o marinheiro, as pessoas ali do navio, e começou a lançar sorte, fazer oferendas, fazer várias coisas para que acalmasse aquela tempestade.
e não estava acalmando. Então eles foram ver onde ele estava, achou Jonas dormindo e fez várias perguntas para ele, né? De onde ele era, o que ele fazia, né? Então eles queriam saber qual motivo, alguma coisa estava errada. Olha aí o discernimento, né? Que eles queriam, através disso eles tiveram o discernimento e também a sorte, quando eles lançou, caiu sobre Jonas. Então ele falou: não, me lança ao mar, eu que estou errado, é por causa de mim. Ele sabia que Deus estava falando com ele através daquela tempestade, como Deus prepara cenário, prepara coisas para falar com o homem, mesmo na sua desobediência. Deus dá chance, Deus dá oportunidade, Deus é sempre um Deus de nova chance. Então Jonas foi lançado por aqueles homens ali, marinheiros, aqueles trabalhadores do navio, no mar. E veio um peixe e tragou ele. Ele ficou ali no ventre do peixe, como diz o texto aqui, Jonas 2, e ele começou a ficar triste, angustiado, e fala que das entranhas do Sheol, do inferno, ele gritou, ele clamou, ele fez voto. Aqui no texto fala no 9, capítulo 9, que ele fez, né, voto diante de Deus. Fala assim: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, e o que prometi cumprirei, minha parte ao Senhor. Então ele fez voto ao Senhor, ele reconheceu o erro dele e prometeu fazer aquilo que Deus ordenasse. Dali ele clamou. Olha onde ele estava, no ventre de um peixe, que não fala o nome desse peixe, não fala se é baleia ou que peixe, ou se é tubarão, que peixe que é, mas fala do ventre do peixe. Então Jonas estava numa situação sem saída, caótica, ele podia morrer ali qualquer hora, mas Deus ainda deixou ele viver, né? Dentro do peixe ele estava com vida, e de lá ele clamou, ele gritou, ele fez voto diante de Deus, para que Deus livrasse ele daquela situação ali das entranhas do peixe. E Deus ordenou que aquele peixe fosse na praia, só que foi lá em Nínive, na praia, que ele vomitou ele, fez ele vomitar, né? Não aceitou Jonas dentro dele, deu ali uma indigestão nesse peixe, e Deus ordenou que ele vomitasse Jonas ali em terra, na beira-mar. Então, irmãos, essa mensagem é muito interessante, é palpitante. Às vezes você pensa assim: não, mas é só oração de madrugada, é só se orar de joelho. Às vezes nós somos impossibilitados de orar até de joelhos. Tem alguma doença, tem algum problema de circulação, algum inchaço que não deixa nem você orar de joelho. Ah, é só tal hora, Deus só me ouve se for tal hora. Não, Deus ouve qualquer hora, aonde você estiver, a qualquer momento do dia ou da noite, que você clamar por socorro, que você oferecer a Deus o teu louvor, e reconhecer que Ele é Deus na sua vida, que Ele é Deus verdadeiro, que Ele pode fazer aquilo que você está pedindo, que você clamar com fé, Ele vai responder o nosso clamor, a nossa oração. Então, tire tempo para você orar, não deixe chegar a essa situação aqui que Jonas, né, estava vivendo, estava passando. Ele estava num beco sem saída, ele estava com as portas fechadas, não tinha ninguém para ajudar ele. Se não fosse Deus com os olhos fitos em Jonas, fitos na vida dele, não, ele teria morrido e ninguém nem saberia, nunca saberia a notícia dele, não saberia onde ele estava. Mas Deus, com seus olhos, fala que Deus tem os olhos como chama de fogo, que nos vê intimamente. Ele estava vendo Jonas ali e ouviu o clamor dele e respondeu a oração dele. Respondeu, né? E Jonas foi e pregou naquela cidade, caminhando, né, ali naquela cidade, pregando, e o povo arrependeu e foi salvo, e Deus não permitiu que naquela época aquela cidade fosse destruída. Então, irmãos, vale a pena você clamar, louvar a Deus, arrepender das más ações, voltar o seu coração para o Senhor Deus, porque Ele é misericordioso, Ele traz resposta às nossas orações. Então, nesse dia, eu deixo essa palavra com você. Tira um momento para você clamar, do jeito que você puder falar. Talvez você pense assim: não, mas eu não sei nem falar, eu não sei nem expressar bem. Mas Deus te entende, sabe? Deus ouve e responde as suas orações. Talvez você pense assim: mas não tem saída, não tem solução
para essa situação, como Jonas olhava, não tem jeito mais para esse povo, né? Não tem mais condições para esse povo, não tem mais perdão, mas Deus sabia que se eles arrependessem, Ele perdoaria e deixaria eles viver. Então Deus só quer um coração quebrantado, um coração verdadeiro, sincero, que possa louvar, adorar Ele, buscar Ele de todo o coração. Deus vai ouvir, Deus vai responder. Tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que oravam, de pessoas que buscavam o Senhor e Deus respondia. Tem a oração de Ana, mãe de Samuel. Ela fez um clamor ao Senhor para ter um filho. E Deus deu além do que ela imaginava, deu um profeta para aquela geração, um profeta para a nação de Israel. Deus que responde às orações das mães, né? Ela fez voto, ela era estéril, ela tinha desejo de ter filho, né? Ela tinha desejo de ter um filho, e Deus deu a ela mais de 4 filhos, se não me engano, 7 filhos que ela teve com Samuel. Então, Deus é Deus que faz muito além do que nós podemos imaginar, dando-nos gerações abençoadas, filhos abençoados, mães que põem o joelho no chão, pais que põem o joelho no chão, que clama, que adora, que busca, que intercede de todas as formas, que tenha confiança no Senhor, que confia sua família no Senhor. Vai ter muitas provações, mas de todas Deus vai guardar, de todas Deus vai dar resposta, vai dar solução de problemas insolúveis, de portas serão abertas, bênçãos chegarão na sua casa, na sua família. Então Deus quer te dar vitória, te dar alegria em meio à luta, em meio à dificuldade, te dar saída, te dar solução, tirar do desespero que às vezes bate na nossa vida, na nossa porta, através das provações. Mas o Senhor tem uma resposta nessa luta, nessa provação que você passa, Ele tem uma resposta para te dar, tem uma vitória para te entregar, tem experiência, nos fazer experimentado, nos amadurecer através dos problemas, das dificuldades, mas Ele está conosco, respondendo, ajudando, auxiliando. Ele mostra que está conosco. E quando nós clamamos, as coisas se tornam mais fáceis. Você tem força, você tem alegria, você tem paz. Nós temos paz, porque Ele é o nosso Deus, Ele garante a vitória. Então, temos também Davi sendo rei. Bem antes dele ser rei, ele já compunha salmos em oração, em louvor. Bem antes dele ser rei. E quando ele foi rei, também continuava nas guerras travadas, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, nas quedas que ele teve, nos erros que ele cometeu. Ele corria sempre para o Senhor em oração, porque ele sabia que Deus era misericordioso. Ele mesmo falou que caia ele na mão de Deus e não dos homens, porque as misericórdias de Deus são muitas. Então Deus conhecia Davi, e Davi tinha uma grande intimidade com Deus, e Deus sempre era com ele, dando vitória, entregando o inimigo nas mãos dele, dando as conquistas para ele, fazendo dele vencedor em várias guerras. Então ele teve um reinado brilhante, toda a sua vida, todos os momentos, todas as dificuldades, todos os seus erros, ele corria ao Senhor. Ele louvava, ele fazia salmo, ele cantava, ele adorava, ele não recorria à idolatria, à bruxaria, ao engano, à mentira, não. Tudo ele recorria a Deus. Até mesmo quando ele pecou, ele disse: diante de ti somente pequei, tem misericórdia de mim. Tudo que ele fez, sempre que ele fazia de errado, sempre ele recorria a Deus, pedindo misericórdia, pedindo o seu perdão. Então, irmãos, quando nós somos, servos do Senhor, não quer dizer que as lutas vão cessar, que as dificuldades vão cessar, que você não vai ter decepção, que você não vai ter perda, que você não vai ter nenhum problema. Não, isso não é verdade. Só que tem uma diferença quando nós recorremos ao Senhor. Em toda a nossa trajetória cristã, Ele tem uma resposta para nós, Ele tem uma saída. Então, em tudo que nós for fizer, em tudo que nós planejar, possamos clamar ao Senhor, oferecer a Ele louvores, ter um altar dentro da sua casa, reservar um lugar para você oferecer a sua adoração diante do altar. E as nossas orações, irmãos, elas vão para um altar chamado altar de ouro,
altar de incenso diante da presença de Deus. Lá em Apocalipse 8 fala sobre isso, que as nossas orações, as nossas intercessões, elas sobem como cheiro agradável diante de Deus, o nosso louvor, na presença dEle, nas taças de ouro dos anciãos, dos anjos, que fica ali naquele altar, para receber toda a oração, toda a intercessão, todo o louvor, vai para esse altar. Tudo que é ação de graças vai para esse altar. Então não deixe, é muito importante você ter os momentos de oração. Eu não tenho tempo. Isso não existe. Quando a gente quer, a gente arruma um tempo. Madrugada, meio-dia, você pode fazer vários propósitos, você pode fazer o clamor da meia-noite, o clamor da madrugada, o clamor do meio-dia, já fiz, é maravilhoso. Meio-dia você está ali fazendo um propósito de oração. Pode fazer um relógio de oração, de hora em hora, você faz uma oração a Deus, intercessória, pela sua família, pela sua cidade, pelo seu bairro, que às vezes não tem paz, aquela falta de paz no bairro, é muito ataque de assalto, de violência, de briga, de contenda. Você pode ser um intercessor aí no seu bairro, nos seus vizinhos, né? Porque muitas dessas coisas são hostes malignas que atuam aí no seu bairro, na vizinhança, e às vezes as pessoas vão brigar, né? A luta nossa não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra os principais, não é contra seres humanos, mas são contra principados, potestades, hostes. Então, as armas, lá diz em Coríntios, que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas, de muralhas, né? Elas não são carnais, as nossas armas têm que ser espiritual. Não podemos lutar com a força da língua, do braço, das pernas, das armas, né? Do revólver, da espingarda, de todos os tipos de armas que tem na terra, mas nós lutamos com as armas poderosas em Deus, espirituais, da oração, do jejum, da prudência, da vigilância, de muitas armas, do louvor, da adoração, da oração. Então, tem muitas armas espirituais. Use elas. A palavra de Deus é a maior arma espiritual. Você meditar, você ter ela dentro de você para combater toda a heresia, tudo que levantar contra a sua vida, distorção, mentira, revelação falsa, você ter discernimento das revelações falsas que aparecem na sua vida, profecias falsas na sua vida. Então, quando nós oramos, o Espírito Santo vai trazendo à luz todas essas coisas, nos dando entendimento, nos dando discernimento, nos fazendo pessoas sábias. Ou quer ouvir Deus falar? Tira um momento de oração, você e Deus. Não tira um momento aí que você fica filmando aí, pondo os joelhos, as pessoas para te filmar, não. Uma oração lá, você e Deus no íntimo, fechada a porta, no silêncio, ouvindo o louvor, põe um louvor e começa a orar, começa a ministrar salmos, ministrar louvores, clamar. Você vai ouvir o Espírito Santo ministrar na sua vida. Vai ouvir resposta, vai ouvir ele falar, te acalmar. A oração, ela traz calma, né? Que privilégio. Deus falar com o homem não é impossível, é muito possível. Deus fala de muitas formas. Deus fala através dessa tempestade que ele mandou aqui para Jonas. Deus fala através da água, Deus fala através dos animais. Deus fala de muitas e muitas formas, de raios, de trovões, de terremotos, como Deus tem falado nesses últimos dias com terremoto, fazendo aí reboliço, para que as pessoas possam ouvir Deus falar, possam se arrepender das suas atitudes também, e voltar para Deus em louvor, em gratidão, em buscar, em clamar e ser dependente de Deus. Você falar: Senhor, todos os dias eu sou dependente do Senhor, todos os dias eu preciso do Senhor. E temos aqui um exemplo tão grande de quem gostava de orar, nos ensinou a orar, o nosso próprio Mestre Jesus. Aqui em Mateus 6 vem falando sobre isso. Quando os discípulos pediu para ele ensinar eles a orar, e ele ensinou. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mateus 6:8 diz assim: muito bom orar, é muito bom falar com o nosso Deus. Quando você tiver essa experiência, e muitos já têm, continue, porque é muito maravilhoso. Ouvir o Espírito Santo falar com você, responder a sua oração.
não tem dinheiro que pague, não tem nada que troque isso na nossa vida, né? Que nós possamos trocar por isso. Então vamos ler aqui. Ele ensinando, 6:9. Vós, pois, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o pão para as nossas necessidades. Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos nossos devedores. E não nos faça entrar em provas, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então essa é a mais linda oração que o nosso Mestre Jesus Cristo nos ensinou. A oração do Pai Nosso. É uma oração muito profunda, muito linda, que deve estar sempre nos nossos lábios, mas com o coração voltado em reconhecimento que é Ele que nos perdoa, que é Ele que nos guarda, que é Ele que provê tudo para nós. É o pão de cada dia Ele nos dá o pão. Fala, cada dia, dá-nos o pão de cada dia, todos os dias. Preocupe que cada dia Deus te dá o pão. Não fique preocupado daqui um mês, daqui um ano, o que você vai comer, o que você vai vestir, onde você vai morar. Apenas confie, porque se Ele proveu hoje, amanhã, Ele já está lá provendo as suas necessidades, provendo aquilo que você deseja, abrindo as portas. Se nós confiarmos nele, se você confiar nele, vai dar tudo certo, as portas serão abertas. Aquela dívida que você tem, Deus vai dar uma solução para você pagar. Eu quero que Deus tire essa dívida do meu caminho. Não, Deus vai te dar meios e você, com seu caráter ilibado, vai lá, quita a sua dívida e viva do resto. Como a viúva que o profeta Eliseu aumentou o azeite, ele não isentou ela de pagar, de ficar sem pagar a dívida. Mas ele disse, vai, vende o azeite e vivei do resto. Então Deus tem condições de te dar condições de pagamento de dívida e ainda te manter com aquilo que sobrar, com aquilo que Ele vai prover também para a sobra. Então Deus dá com sobra, irmãos. Confia, creia que a vitória vai chegar. Problema insolúvel, problema com os filhos, problema na família, problema conjugal, seja qual for o problema, os problemas das drogas, dos vícios, de tudo aquilo que tem deixado você sem força, uma pessoa sem esperança, você que está na depressão, na ansiedade, pensa que a vida acabou. Não creia, Jesus tem vida abundante, nele você pode ter esperança, nele você pode confiar. Deus vai te prover para que você saia dessa depressão, saia desse problema traumático, emocional, te dá uma saída, te dá força, te dá esperança. Então nele nós podemos confiar, porque Ele é vivo, é poderoso, Ele é todo poderoso, né? Então Ele tem grandes coisas para a sua vida, grandes propósitos, que nós precisamos entender aquilo que Deus quer conosco, que nós estamos na direção dEle. Perguntar, Senhor, qual é a Tua vontade na minha vida? Eu estou na Tua direção, eu estou agradando ao Senhor. Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas e não consultamos ao Senhor? Consultar em oração quando vai mudar de serviço, quando vai mudar de cidade, quando vai mudar de país. Senhor, essa é a Tua vontade? Qual é a Tua vontade na minha vida? Isso é importante. Qual é a Tua vontade na minha família? Para onde quer que o Senhor quer que nós vamos? O que nós vamos fazer? Como fazer? Qual é a Tua vontade? Nos direciona a Tua vontade. Então, e Deus vai dar-nos resposta. Cada dia Ele nos responde. Confia, não desespere, não fica ansioso. Entrega tudo a Ele, Deus vai trazer solução, te dá força para você ser uma pessoa experiente, não uma pessoa amarga, né? Uma pessoa experiente, que conhece Deus, que conhece as obras de Deus, que ouve a voz de Deus e vê os sinais dEle, e sabe que é Deus. Ele tem isso para nós. Creia que a oração, ela vai fazer grande efeito na sua vida. Na minha vida tem feito. Toda a minha caminhada cristã, tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer,
eu tenho colocado na presença de Deus, diante do altar, de oração, de intercessão. Tenho visto resposta, tenho aguardado outras respostas e sei que Deus vai trazer, vai materializar os nossos sonhos, nossos desejos e os seus também. Então, Deus te abençoe, que você tenha momentos com Deus, momentos de oração, momentos de experiência, dons espirituais, porque o Espírito Santo, ele tem dons de sabedoria, ele é espírito de sabedoria, espírito de conselho, de fortaleza, é espírito do Senhor, é espírito de ciência, é espírito de sabedoria e espírito de revelação. Então, você que preocupa tanto com revelação, gosta tanto de revelação, fale com ele, que ele vai te revelar para você mesmo. Não precisa você sair do seu quarto, não precisa você ir na casa do líder, na casa da irmã, do irmão, não. Deus fala dentro do seu coração, que você escuta a voz dele. Vai falar com você, vai responder, vai te alegrar, vai te dar experiência, porque ele tem para nos dar. Então, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deixa essa palavra aqui na sua vida, que você seja abençoado, em nome de Jesus.